Então tá bom. Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Hoje nós vamos terminar esta carta de Paulo aos Colossenses. Abra sua Bíblia no capítulo 4 de Colossenses. E nós vamos ler do versos 2 até o 6. Essa carta, esse capítulo 4 de Colossenses vai até o verso 18. Mas nós vamos terminar aqui no 6, porque o resto é saudação, as saudações finais do apóstolo Paulo. Nós vamos deixar isso por uma outra oportunidade. Então, Colossenses capítulo 4, verso 2 a 6. Perseverai na oração, vigiando com toda ação de graças, com agradecimento. E Paulo pede uma súplica em favor dele. Olha, suplicai ao mesmo tempo também por nós. Paulo fala aqui no plural, era ele e aqueles que o ajudavam. Para que Deus, presta atenção nisso, nos abra a porta, a palavra, abrir porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo estava preso quando escreveu essa carta, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria. Como é que eu tenho que me comportar para com os de fora? Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Eu tenho que ficar falando de Deus para eles o tempo todo? Não. Aproveitai as oportunidades. Quando Deus me dá a oportunidade, então eu vou aproveitar. Não vou ser aquele crente chato que só fala de Deus o tempo todo para quem não entende nada. Não é? A vossa palavra, como é que eu vou falar com eles? Agredindo a fé deles, confrontando, brigando? Não, a vossa palavra seja sempre agradável, um bom tempero, temperada com sal, para saberdes como deveis, ó sabedoria, responder a cada um. A última perguntinha, porque Paulo escreveu essa carta aos Colossenses. Hoje eu vou explicar de novo os 4, para terminar. 4 falsas doutrinas entrou na igreja dos Colossenses. Quais são? Asceticismo, gnosticismo, misticismo e judaísmo. O que é o asceticismo? Você já pode me dar a aula. É toda a doutrina que te escraviza, que te põe medo, que enche você de regras, entende? Enche você de obrigações, de obras que você tem que fazer o tempo todo. Caso você não viva debaixo dessas regras, caso você não pratique essas obras que eles querem que você pratique, você vai perder a salvação. Deus se afasta de você. Então põe um peso, o gnosticismo põe um peso enorme sobre a cabeça das pessoas, escraviza as pessoas em tradições e mandamentos de homem, oprimem elas em doutrinas de pagar preço. Tudo tem um custo, tudo tem um preço. E o gnosticismo apresenta o Deus da barganha, o Deus da troca. O Deus que, para fazer um benefício a seu favor, te abençoar, fazer alguma coisa para você, primeiro você tem que pagar um preço para Ele. Primeiro você tem que dar uma oferta para Ele. Primeiro você tem que ser um dizimista fiel a Ele. Primeiro você tem que pagar os votos que a própria liderança impôs na tua cabeça que você tem que fazer. Tudo tem um custo. Então esse Deus da barganha, para ele ser a seu favor, primeiro você tem que dar oferta. Pagar o dízimo, dar o seu dinheiro, cumprir todos aqueles rituais de sacrifícios, de jejum, sobe monte, desce monte, fica sem dormir. Depois que você fizer tudo isso, Deus vai avaliar e vai ver. Se você fez muito, deu muito, Ele é a seu favor, Ele vai te prosperar mais. Se você deu pouco, Ele não vai gostar muito de você, porque Ele só gosta de quem dá muito, quem paga muito preço. Se você não deu nada, então você está meio excluído, porque você não tinha nada para dar. Ele não tem muito interesse em quem não tem nada para dar.
Por isso, daí que vem essa conversa. Você tem que dar o teu melhor, você tem que dar o teu tudo, né? Você tem que dar pouquinho, não, você tem que dar muito. E aí vai escravizando. É um Deus que, para fazer alguma coisa a seu favor, tudo tem um custo. Isso nega totalmente a graça de Deus. O que diz a graça de Deus? Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Esta fé e essa salvação não foi você que produziu, não vem de vocês. É um dom de Deus e não vem de nada que você faça, não por obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação vem de graça. E as demais coisas, eu tenho que pagar preço? Não, Romanos 8, 31 e 32. Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará de graça, gratuitamente, junto com o Filho, vai dar o quê? Todas as coisas. Então, o asceticismo nega a graça de Deus. Tudo tem um custo, tudo depende de você, tudo tem um preço, e Deus exige que você dê coisas para Ele. Se não der, perdeu a salvação. Para outra, o que é o gnosticismo? A segunda falsa doutrina que entrou lá. As pessoas querem um Deus na carne. Deus para elas é sentimento, é emoção. A fé delas é uma fé que eu quero sentir, eu quero chorar, eu quero gritar, eu quero chacoalhar. Tudo é gritaria. E falar em línguas. Né? Eles não sabem que a substância de Deus é espírito. Ele é um ser de uma outra dimensão. Deus não é um ser emocional. Eu não conheço Deus por aquilo que eu sinto. O meu mundo emocional é um mundo escravizado, destruído, enganoso. Se eu for conduzir minha vida espiritual baseada em emoções, eu vou cair em barrancos, eu vou me afundar. Por quê? Porque as minhas emoções, ainda que sejam lindas e boas, elas são mentirosas, se não estiverem de acordo com a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Então, o gnosticismo é uma coisa que trabalha as emoções, a histeria das pessoas. Elas precisam cantar aquelas músicas, o varão de branco chegou, né? Fogo santo, santo fogo, aquela loucura para gritar, pular, sapatear, canela de fogo. Você vai num culto pentecostal, parece tudo doido, tudo se entortando, indo para lá, e sapatinho disse canela e alguém gritando. Aí você encontra aquelas mulheres pentecostais com voz de homem, gritando atrás do microfone. Não prega evangelho, é só gritaria e revelação. Estou imitando igualzinho, né? É que eu já fui meio pentecostal, viu? Estou até cansado, fiquei cansado de gritar assim. Vocês estão entendendo? É o gnosticismo, essas pessoas querem experiências com coisas, não importa a fonte. Então elas querem sentir, elas querem ter uma visão, elas querem um arrepio, elas querem gritar, elas querem... A pessoa entra assim na igreja, daqui a pouco canta uma música suave, né, de adoração, ela está lá assim. Quando começou a música que parece o ritmo da macumba, parece um samba, ela já começa. Aí entorta o corpo. Vocês entendem? Vocês já viram isso na internet? Daí começa a gritar. E de Deus não tem nada. Isso aí chama-se a feitiçaria da carne. E no meio desses, aparecem aqueles que falam assim, estou vendo, Deus me revelou. E começa a dizer que Deus revela um monte de coisa na cabeça dele, aí você de camisa branca, olha um anjo do seu lado. Você que entrou triste hoje, Deus me revela que você está triste, mas Deus vai te alegrar. Dá glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Entrou alguém aqui endividado, mas Deus manda te dizer que hoje, até a voz, você percebe, uma voz lateada. Deus manda te dizer que hoje vai receber. Você percebe o que eles falam? Parece uma bateção de lata. E a pessoa que começa, que pegou esse negócio de começar a revelar a vida das pessoas, vai vir uma multidão atrás deles. Por quê? Porque as pessoas não querem evangelho, elas querem adivinhar o futuro. A moça que quer casar, quer a oração da irmãzinha que revela para ver se vai revelar se o varão de branco chegou na vida dela. E aquele está com um problema que é uma revelação se Deus vai fazer alguma coisa na área daquele problema. E quem revela e é líder, vem uma multidão, lota a igreja só atrás do varão do movimento. Né? Vocês entendem ou não?
Vem atrás de revelação, quer saber futuro, porque aquela mulher é um vaso, ela vê tudo, ela tem um dom de revelação. Aí se você procura lá em Coríntios 12, dom de revelação não existe, não está na Bíblia. Eles falam que tem dom, e ela é que nem um adivinho, fica adivinhando coisas. Todo mundo vem atrás, lota a igreja só atrás de revelação. Quando você vai ver, essa gente é vazia do evangelho, não tem conhecimento de nada. Foge desses lugares. Os piores enganos pentecostais estão afundados nesse tipo de manifestação. A outra coisa é o misticismo. Você vai numa igreja hoje, você vai encontrar um pouquinho de macumba, um pouquinho de catolicismo, um pouquinho de espiritismo e um pouquinho de fogueira santa. Não. Um pouquinho, em nome do Senhor Jesus, né? Então você vai num culto. Tem agorada, sal grosso, rosa ungida, todas as práticas da macumba, que se fazia na macumba. Porque na macumba, quando eu falo assim, não estou condenando o macumbeiro, dizendo que é uma pessoa horrível. Não, tem pessoas sinceras, de bom coração, honestas, mais do que às vezes crentes no meio da macumba. Mas é que a macumba é que tem esse negócio de banho de descarrego, corrente disso, sal grosso, rosa para isso, água para aquilo, e aqueles rituais todos. Então a igreja que se diz evangélica pegou os rituais da macumba, o que se faz lá, e trouxe isso para dentro da igreja. Só que fala que agora tudo isso virou uma coisa de Deus, ungida, e tem um poder miraculoso, que se você levar para casa, você vai levar um pouquinho do poder miraculoso que vai beneficiar a sua vida. Aí você vê culto de descarrego, a linguagem da macumba, vocês entendem? Culto de descarrego, corredor de sal grosso, tudo quanto é objeto virou coisa ungida. Se o apóstolo cuspir num lenço, é a unção do guspe. E todo mundo vai pegar aquilo e levar o guspe do apóstolo para casa. E ver todo mundo abobado, se batendo para pegar um lencinho com guspe. Eu falo assim mesmo, para relaxar. Vocês estão entendendo? Você vê um monte de gente manipulada, bobada, não pensa. Eles não pensam. O apóstolo é o Deus deles. E dá tudo que tem, Né? Então você vai lá, você encontra um pouquinho de macumba, de feitiçaria, de idolatria ao apóstolo, de coisas oradas, e um pouquinho de... Está lá na igreja. Jesus Cristo é o Senhor, mas não é, só está no nome. Porque quem é o Senhor é o apóstolo, ou o bispo, ou o dono da igreja. Esse que é o Senhor da igreja. E assim eles arrecadam milhões dessa gente. Assim eles vendem para essas pessoas canais de televisão, da própria televisão que eles têm. E distribui esse monte de coisa orada, tudo tem um custo, tudo é uma oferta, tudo é um dinheiro. Você vai num culto desses, eles vão tirar a oferta umas 3, 4, 5 vezes. Primeiro vão recolher o dízimo. Depois agora tem os CDzinhos do missionário. Quem pegar, agora tem o livrinho não sei de quem. Quem pegar, deixa aí 30, 40 reais. A gráfica que fez tudo aquilo é do próprio deles mesmo. Então eles vendem aquele monte de... Depois de tirar 3, 4, agora o programa de televisão, agora o carnê, depois de esfolarem as pessoas 3, 4, 5 vezes num culto. Agora quem tem as moedinhas, você já viu isso? Limpam as pessoas. É esse misticismo, não é evangelho. E a quarta coisa é o judaísmo. O Paulo que foi um judeu, criado aos pés de Gamaliel, ele fala que da idade dele, ele era um dos melhores, de tão sério e rigoroso que ele era no judaísmo, conhecia tudo sobre o judaísmo. Teve revelação do Evangelho de Jesus Cristo, e quando ele tem revelação, ele fala o fim da lei, de toda a religião judaica, o fim de todos os rituais do Velho Testamento é Cristo. Quando Cristo vem, ele cumpre tudo isso, põe um fim em tudo isso, estabelece a nova aliança no sangue dele e começa-se o Novo Testamento, o Evangelho da Graça de Deus, que era uma coisa oculta. Na velha aliança só tinha a promessa que um dia o Messias viria e ele instituiria um reino eterno. Eles pararam nisso. Mas depois, quando o Messias, que é Jesus Cristo, vem, morre na cruz, estabelece uma nova aliança, cumpre a velha e põe a velha de lado, é revelado o Evangelho da Graça de Deus. A igreja vem existir só na nova aliança.
Na velha aliança era só o povo judeu. Na nova aliança é a igreja. Surgiu a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Entende? Então eu tenho que entender que eu estou na nova aliança. O judaísmo é bonito, todos aqueles rituais, foi tudo muito bonito, mas acabou na cruz. Acabou. Pegar a igreja hoje, só ficar pregando o Velho Testamento e para a prática do judaísmo, é criar o véu na mente delas e nunca ela vai entrar nas cartas de Paulo, onde eu entendo o que é o Evangelho da graça de Deus. Essas 4 falsas doutrinas entrou na igreja dos Colossenses. Paulo escreve esta carta para mostrar a obra de Cristo na cruz, que Ele nos libertou do império das trevas, que Ele é o Deus, o Verbo que se fez carne, e tentar trazê-los de volta à sobriedade, ao juízo, ao primeiro ensino que o apóstolo Paulo havia deixado lá. Eles haviam se desviado, e quando a falsa doutrina entra na igreja, o que acontece? Eu esquecendo isso. Quando a falsa doutrina entra na igreja, o ponto principal que ela ataca, sem as pessoas perceberem, elas escondem o que foi feito na cruz. A falsa doutrina, o centro é o que o homem vai fazer, o que ele tem que pagar, é o Deus da barganha, é a obra que ele vai fazer, é o sacrifício, é o voto, é o jejum, tudo ele que tem que produzir. E eles escondem, a falsa doutrina esconde o que já está consumado, já foi feito na cruz. E quem está numa igreja que só vive na velha aliança e na falsa doutrina, ele não entende o evangelho da graça de Deus e não tem convicção de que é uma pessoa salva. Não tem convicção que é uma pessoa salva. Até que depois de todos esses meses, nós chegamos no verso 4, aliás, capítulo 4 de Colossenses, versos 2, onde Paulo fala assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Então, pastor, quer dizer que eu tenho que ficar de joelho o tempo todo ali, né? Não. A única coisa que Paulo está dizendo é que eu tenho que ter um tempo de oração a Deus. Na minha vida diária, semanal, eu tenho que ter um tempo onde eu paro um pouco, deixo tudo de lado, deixo o celular de lado, TV, e eu vou parar e perseverar na oração. Então você poderia perguntar, então tem que pedir tudo que eu quero, né, pastor? Não, não é isso que Paulo está dizendo. O que é perseverar na oração? É você orar o evangelho. Já expliquei isso. Pega lá Colossenses 1,13 ou Romanos 8,1, 2 e 3. O que diz Romanos 8,1, 2 e 3? Agora, pois, nenhuma condenação existe para quem está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado da morte. Vigia a tua mente, chega diante de Deus e fala assim: Senhor, eu estou lendo aqui Romanos 1, 2 e 3. Não estou pedindo abençoe meu pai, minha mãe, minha família, meus filhos, socorro, minha filha, ai, meu pai, minha mãe, meu problema. Não, isso é para quem é ingênuo ainda e não confia em Deus, então ele está desesperado, Deus me ajuda. Mas quem confia já sabe que Deus trará consigo seus cuidados. Ele não fica pedindo a mesma coisa. Imagina uma pessoa que todo dia que ora pede a mesma coisa: Deus abençoe meu pai, minha mãe, me dá isso, me liberta daquilo, muda a minha cabeça. Deus está por aqui dessa oração. Imagina se seu filho vem para você todo dia e fala: me dá isso, a mesma coisa, ele fica ali. Você vê aquela criança chata que quer uma coisa? Não, agora não pode, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Não, sabe? Atormenta o pai e a mãe, não atormenta? Então você ficar pedindo a mesma ladainha para Deus, coitado, até a hora que Deus perde a paciência com você. Então pega a palavra, você chega diante de Deus com a verdade que Ele honra. E começa a orar: Deus, não há mais condenação. Para um pouquinho de ficar assim correndo a tela do celular. Dá o dízimo do tempo que você gasta no celular para orar. Vou brincar com você, né? Não existe isso. Então fala: Pai, não há mais condenação para mim. Adora a Deus, vigia a tua mente, cerca a tua mente com essa verdade. Eu estou em Cristo, não há mais condenação para mim, graças a Deus. Deixa a tua mente ser permeada por essa verdade, o teu coração ser permeado por esta verdade. Persevera, vigia e fica ali em cima disso. Por
que não há condenação? Olha, porque o Espírito da vida, o novo Espírito, veio para dentro de mim, o Espírito de Deus veio para dentro de mim e me libertou da lei, do pecado, da condenação e da morte. Daí que vem a adoração. Eu te adoro, Senhor, eu te adoro. Não há mais condenação, fui liberto da lei do pecado e da morte. Um Espírito entrou em mim, eu te adoro profundamente. Vocês estão entendendo? Quando você chegar diante de Deus, chega lá com o testamento. Fala com Ele a palavra. Ore a palavra. Não deixa a tua mente ficar descontrolada, que nem uma metralhadora atirando para todo lado. Tem gente que fica 1 hora na presença de Deus, gritou, chorou, lamentou, e não fez 1 minuto de oração, porque ela só pôs para fora os medos dela, as angústias dela, o choro dela. Ela só pôs para fora na oração a incredulidade, porque ontem ela pediu as mesmas coisas e não acreditou. E hoje, um dia depois, ela está pedindo as mesmas coisas e amanhã ela vai pedir a mesma coisa porque não acreditou no que Deus ouviu hoje. Não, ela só está orando a incredulidade dela, com os mesmos choros, as mesmas coisas. Então Paulo fala, persevere na oração. Uma coisinha, quando você for fazer isso, você quer ter a tua mente sob controle, você vai descobrir o quanto a tua mente é insubordinada, o quanto as tuas emoções atrapalham. Quando você quer se concentrar no versículo, daqui a pouco vem uma imagem no serviço, uma imagem daquilo, eu tenho que fazer isso. Aí você vai ver o quanto você é indisciplinado e não tem a mente sob o controle na hora da oração. Você vai descobrir como a tua carne se opõe a um pequeno momento de oração. E depois Paulo vai pedir oração para ele, olha lá. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para ele e para os seus colaboradores. O que Paulo pede? Casa, carro, me prospere, me liberte, faça isso, meu filho, meu pai, meu trabalho. Não. Paulo pede para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos da palavra, o mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo estava preso quando escreveu essa carta. O que Paulo está pedindo? Para que Deus abrisse porta à palavra, para que ele pudesse falar esse mistério, essa coisa que estava escondida, que é o Evangelho. Mas não é a vontade de Deus, mas como Paulo vai pedir para Deus abrir porta? Né? Deus já tem que escancarar tudo. Por que Paulo pede? Porque Paulo sabe que ele vai encontrar um monte de gente cujo interior se opõe à verdade, cuja mentalidade religiosa se opõe àquilo que ele vai falar. Paulo sabe que vai encontrar gente tão religiosa e com o coração tão endurecido que vai ser opositor à própria verdade que ele vai falar. Mas Paulo tem uma expectativa, qual é? De encontrar aqueles que ele não sabe quem é, que vai produzir o fruto, que vão entender, que vão produzir, que vão enxergar, que vão acordar. Então vamos usar como ilustração uma parábola de Jesus. Abra lá em Mateus, primeiro livro aí na sua Bíblia, que fala do Novo Testamento, Mateus capítulo de número 13. Vamos ler uma coisa importante que Jesus fala. Jesus, ele está diante daquele auditório, daquela plateia cheia de judeus, guardadores da lei, pessoas religiosas, cheias de tradição. Jesus sabe que o coração deles é um coração endurecido contra tudo aquilo que ele está fazendo. São pessoas contra eles. Então Jesus vai tratar eles falando uma parábola. Verso 1, Mateus 13, 1. Ele vai apresentar aqui 4 estados interior do coração e da mente das pessoas. E quando a palavra cai lá, o que vai acontecer com essas pessoas? Olha lá. Verso 1. Naquele mesmo dia saiu Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram.
Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, finalmente caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus apresenta essa parábola. O que ele está querendo dizer? A semente aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus lançada para todos os lados. E ela vai encontrar 4 tipos de corações, de mentalidade, de pessoas. E conforme aquilo que a pessoa é na mente dela, o que está por dentro dela, aquilo vai produzir um resultado positivo ou um resultado negativo. Fica com isso na tua mente. Agora vamos para o verso 10. Então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram, por que ele fala por parábolas? Ao que respondeu, porque a vocês, presta atenção, vocês que são discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então aqueles que estavam próximos de Jesus, que foi chamado por ele, que ele estava trabalhando com eles, era dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E aquele monte de ouvintes que estavam na frente dele, mas aqueles não lhes é dado. Isso não é, não, mas aquele não lhes é concedido. Por quê? Como é que Deus pode conceder um conhecimento para uma pessoa e para outros que estão junto com estes não conceder que ela tenha conhecimento? Agora ele vai mostrar o porquê. Olha lá. Por isso lhe falo por parábolas, verso 13. Porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ele vai lá para a velha aliança e mostrar uma coisa que foi dita naquele tempo, que estava se cumprindo nos dias dele. Ouvireis com os ouvidos e de modo nenhum entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Agora ele vai mostrar por que isso. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com seus ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejo com os olhos, ouço com os ouvidos, entendo com o coração e se converto e seja por mim curados. Por quê? Jesus está parecendo estranho dizendo isso. Mas o coração deste povo, presta atenção, o estado interior. Verso 15, o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos. Então o que acontecia? Aquele povo ouvia e via Jesus, mas não cria. Dentro deles existia uma coisa endurecida pela religião, pelo judaísmo. Eles olhavam para Jesus e ouviam que ele falava com mau grado. Com mau grado, não era agradável aquilo. Aquilo que Jesus falava era libertador da religião. Eles estavam sempre contra aquilo que Jesus falava, porque Jesus não era o padrão religioso, e aquilo que ele falava não era o padrão religioso que havia sido posto na cabeça deles. Vocês estão entendendo? Então é isso que o falso evangelho faz. Ele trabalha na mente das pessoas com a falsa doutrina, com o judaísmo, com as coisas do Velho Testamento, com os votos de sacrifício, esse monte de coisa que vem da velha aliança. E eu torno a dizer, as piores falsas doutrinas vêm do Velho Testamento, que está na Bíblia. As piores falsas doutrinas vêm daquilo que está na Bíblia. Se vem um católico falar para você adorar Maria, você não vai ser enganado. Se vem um espírita dizendo que você tem que ser encarnado, você não vai ser enganado. Isso está fácil de discernir. Mas se vem alguém com a Bíblia, com coisas que estão escritas, principalmente na Velha Aliança, e dizer, está na Bíblia, isso aqui é de Deus e vem de Deus, sem discernir aquilo que acabou na cruz, isso se torna a pior falsa doutrina, porque vai dizer, está na Bíblia.
E esse entendimento errôneo na mente das pessoas endurece o coração delas. Porque quando o evangelho vem, é o oposto. Lá está dizendo, faça jejum, faça isso, faça voto, e paga o preço, e entre em batalha, e olha o monte, e desce. Quando o evangelho vem, liquida com tudo isso. Essa pessoa tem essas coisas dentro dela, ela vai ouvir o evangelho como de mau grado. Isso é do diabo. A mãe vai falar, meu filho está indo numa igreja, está louco. Porque não entende. Outros filhos vão dizer, meu pai, a gente estava indo na igreja, agora estão indo numa igreja, está tudo louco. Ouviram de mau grado. Por quê? Porque o coração lá dentro, a coisa estava endurecida, mente cauterizada pelo engano. Então a pior falsa doutrina vem da Bíblia. É pegar a velha aliança, criar doutrinas e pôr aquilo na cabeça das pessoas e fazerem elas praticarem aquilo. Depois que aquilo está arraigado, ou vão ouvir o evangelho de mau grado. O coração desse povo está endurecido. Então, não entendem aquilo que está sendo pregado. Por que o falso evangelho prospera tanto? Você vai ligar a televisão, você vê uma igreja lá com, o Orlando estava dizendo, um chifre de carneiro lá com óleo, despejando óleo na cabeça da pessoa. Você vê uma igreja lá com umas coisas de madeira que nem importa, um monte de gente pisando num sal grosso e gritando. Você vê uma igreja lá, puseram uma toceira de mato no altar, falaram que é a sarça de Moisés. Se você der uma oferta, vai tocar na sarça e tua vida vai mudar. O fogo vai queimar todo o mal. E você vê gente, todo mundo lotado. Você vê as pessoas sendo enganadas atrás de um suor de apóstolos. E está tudo lotado. Quando você vê o evangelho verdadeiro sendo pregado, é uma minoria que está tendo a mente aberta, não é? Vê se quem está pregando o evangelho verdadeiro tem dinheiro para ir na televisão. Essa gente está rica, e o povo dá mais, dá tudo, dá casa, dá carro, deixa eles ricos, cheios de dinheiro. Quando você precisa de recursos para o evangelho verdadeiro, é difícil ter alguma coisa. Agora, a mentira prospera mais que a verdade. Está aí tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? O coração está endurecido, está no engano. Eles veem e não veem. Ouve, mas não entra. Porque lá dentro... Que auditório era esse que Jesus está falando essa palavra? Todos aqueles que eram judeus, que estavam debaixo da lei, que não entendiam o que Jesus falava, que estavam lá por dentro. Mas os próximos a ele, Deus abriu o entendimento para que eles viessem entender. Entende isso? Então, de onde vêm as piores falsas doutrinas da Bíblia? Principalmente do judaísmo da velha aliança. Continua a leitura agora. Verso 18, ele vai começar a explicar a parábola. Olha lá, vamos ver aqui. Verso 3. O semeador saiu a semear. O semeador é o que está pregando o evangelho. Verso 4. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves do céu comeram. Ele vai explicar isso no verso 19. Quem são esses da beira do caminho? Que as aves do céu comeram. E o que é essa ave do céu? São aqueles, todos os que ouvem a palavra do reino, não a compreendem. Então, eles estão ali por dentro, não compreendem. Você já tentou falar do evangelho da graça de Deus para as pessoas? Elas são religiosas, estão com a Bíblia na mão dentro de uma igreja, e você fala, pela graça sois salvos, a salvação não se perde. Elas não compreendem. Você fala que não há mais condenação, elas não compreendem. Aquilo é a semente verdadeira. Cai dentro delas, elas não compreendem. Você fala para ela, Colossenses 1,13, você já é um liberto do império das trevas, já é. Elas não compreendem. Por quê? Se você já foi no interior, por que na beira das estradas nasce aquele monte de mato e na estrada tem aquele chão duro de tanto passar carroça, cavalo, carro, não nasce a semente ali? Porque o solo é duro. Nasce em volta, mas naquele caminho, na beira do caminho, não nasce. Por quê? Porque é um solo batido. É isso que é o estado interior de certas pessoas. A falsa doutrina martelou tanto a cabeça e as emoções dela, a palavra não entra, não bate ali, ela ouve, a palavra cai lá.
mas não tem resultado, aquilo é totalmente perdido. Aí Jesus explica o que acontece, olha lá. Verso 19 de novo: todos os que ouvem a palavra do reino não compreendem. Agora, vem o maligno. Ah lá, que coisa interessante. Vem o maligno e faz o quê? E arrebata os que foi semeado no coração. Como é que vai ser a semente arrebatada da mente e do coração da pessoa? O diabo vai lá, vai pegar com a mãozinha assim? Ah, não. Vem a falsa doutrina, aquilo vai encobrindo e limpa, tira todo aquele conceito de evangelho da graça de Deus que havia caído na mente e no coração dela. Essa é a forma que o diabo trabalha, com a mentira, e arrebata tudo aquilo que foi semeado no coração. Então essa parte da semente se torna o quê? Perdida. De 100%, 25% já se perdeu. Vamos para outra agora. Versículo 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Sendo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Ele apresenta todo o estado interior. A palavra caiu. O que é o solo rochoso? É um solo que tem camadas de pedras. Tem ali 2 dedos de terra por cima. Mas abaixo daquilo ali é tudo camada de pedra. Se tem uma planta cair ali, quando ela precisar aprofundar a raiz para procurar a água, ela vai encontrar pedra. Então o que acontece? Ela brota com uma pequena plantinha, mas quando precisa de mais água e crescer, existe uma oposição. É o solo rochoso. As pedras impedem que as raízes dela se aprofundem, suguem a água e ela amadureça. Então sai o sol, por ela não ter água suficiente, o que vai acontecer com ela? Ela vai secar e vai morrer. Aí Jesus explica, verso 20, que foi semeado no solo rochoso, é o que ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. A palavra caiu no coração dela. Ela até, oxa, que legal, a salvação não se perde, né? Mas quando vem a angústia e a perseguição por causa da palavra, o que é isso? Quando você entende o evangelho da graça de verdade, e você crê naquilo, aquilo faz um efeito em você, e você começa a tentar participar do evangelho, né? A pessoa recebe aquilo com alegria, mas não deixa a coisa enraizar dentro dela. A palavra traz perseguição. É uma alegria, você encontrou a verdade e o evangelho da graça. Quando você começa a falar, o que vai acontecer? Começa a perseguição. Você percebe que quando você estava no evangelho falso, ninguém era contra você. O seu pai, que era lá não vou falar o nome da igreja, há tanto tempo, meu filho, glória a Deus, você indo na igreja, sua mãe, seus parentes, você era numa igreja que toda a tua família estava lá. O dia que você entendeu o evangelho da graça de Deus, falou, olha, não dá mais para mim viver assim, porque eu entendi que o dízimo não é obrigatório. O que vai acontecer? Começa a perseguição. Não começa? Eles não gostam muito de você, esse filho está ficando doido, esse aí já está desviado, esse aí já fala que dizimista não está no Novo Testamento, esse aí já não participa mais da campanha, fala que agora é pela graça, que campanha não existe no evangelho. Aí começa a angústia e a perseguição por causa da palavra. Quanta gente entra em contato comigo, que nos acompanha, fala, pastor, eu estou com um desejo enorme de congregar, mas eu não consigo mais ir nesses lugares. Aí eles passam. Tinha uma irmã que eu lembro dela. Pastor, eu era de uma igreja, todo mundo gostava de mim, eu tinha amizade com todo mundo. Quando eu comecei a entender o evangelho, eu comecei a falar que eu estava aprendendo do evangelho da graça de Deus, as irmãs que vinham tomar chazinho em casa, que me convidavam, que a gente andava junto, ia visitar enfermos junto. Todo mundo virou a cara para mim, como se eu fosse um perdido, uma perdida, um desviado. Ninguém mais quer sair. Eu encontro na rua, eles até atravessam para não me cumprimentar. Um dia encontrei uma irmã amiga que veio em casa 10 vezes. Eu falei, Pai do Senhor, olhou assim para mim e para baixo, e atravessou a rua e não me cumprimentou. Por quê? A angústia e a perseguição vêm por causa da palavra. Por isso que você tem que suportar tudo. Você entendeu o evangelho? Pouco importa se você está sozinho,
Você não consegue arrumar uma igreja para congregar. Antigamente, há 40, 50 anos atrás, a gente falava assim, procura uma igreja evangélica mais perto da tua casa. Hoje em dia não se fala isso. Cuidado, hein? Faz campanha a tua igreja, tem corredor de sal grosso, pede dízimo, trízimo, dá carnê, dá coisa ungida. Não entre nesse lugar, fuja desse lugar, ainda que seja do lado da tua casa, se você vai entrar num lugar de perdição. Tá, essa igreja da televisão dá suquinho de uva para as pessoas, vende um monte de coisa para todo mundo. Não entre nesse lugar. É falar assim, não entre mais nesses lugares. É mostrar o lugar que não tem que entrar. Porque vai entrar num cativeiro. Então existe, eu sou perseguido, você é perseguido. Aqui no bairro tem um monte de pastor que me conhece. Vê se alguém me convidou para fazer alguma coisa. Um dia, vinha um pregador numa igreja dessas pentecostal, eu falei, poxa, eu quero ouvir o que esse cara vai dizer. Eu tinha programa de rádio aqui na região, né? Já estava começo da igreja, né? Eu já tinha uns 5, 6 anos da igreja. Aí fui lá, sentei lá, não fui de paletó e gravata. Eu fui de calça jeans e camisa, né? Aí entrei na igreja lá, sentei no fundo, né? Aí o filho desse pastor veio meio assim, oh, tudo bem? Nem falou paz do Senhor para mim, me cumprimentou meio a cair. Eu falei, nossa, que estranho, né? Tá tudo bem. Aí na hora de dar, essa igreja dava oportunidade para falar alguma coisa. Você, meu irmão, aí eu posso falar, da Assembleia de Deus, vem aqui, fala alguma coisa. Aí foi lá, você, todos os pastores foram lá falar uns 5 minutinhos. Eu lá no fundo, falei, agora é a prova. Nem olharam para mim. Vocês estão entendendo porque eles me ouviam no rádio e me viam assim, o que esse cara está fazendo aqui? Deram oportunidade para todos os pastores que estavam lá. Para mim, nem falaram, está aí o Valdir. Foi totalmente queimado. Por que prega essas coisas? Pregava isso aí no rádio. Então a perseguição vem. Agora, quem não está enraizado, ele vai, é difícil, a palavra não vai fazer efeito, mas quem está enraizado vai suportar, vai enfrentar, nem que fique sozinho, vai suportar, vai vencer e vai produzir fruto. Então, se alguém está te desprezando, te despreza, pai, mãe, família, os irmãos da antiga igreja não querem mais saber de você, pouco importa, porque vai trazer perseguição, porque você está enraizado, vai suportar. Agora, quem não está enraizado, primeira dificuldade, a plantinha quis se aprofundar, encontrou as pedras no coração, aquele temor, aqueles sentimentos todos religiosos, não produz fruto nenhum e vai se perder. De 100%, olha, 50% já se perdeu, não teve resultado nenhum. Volta lá agora, vamos para o outro verso. Outra parte, verso 7. Caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram. Agora ele vai explicar isso no verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, uma parte que aquela parte que caiu entre os espinhos, o que aconteceu? Tinha um monte de concorrência ali dentro. A semente caiu no meio onde tinha muitas outras sementes. E ele fala, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, né? Está saindo um carro aí zerinho, né? Vou mexer com você. Eu quero esse carro. Fica fascinado. O meu já tem 10 anos. O meu já faz 8, que eu gosto tanto dele, não vou abrir mão dele. Então o mundo, as riquezas, a facilidade de ter as coisas, presta atenção, eu não sou contra quem tem dinheiro, quanto mais dinheiro você puder ter, amém, né? Faça bom uso de tudo isso. O problema é que a facilidade que quem tem muito dinheiro tem, se ele quer trocar de carro, ele troca. A facilidade que ele tem com a vida, as coisas são tão sutis que ele faz o que quer. Compra aquela casa, vende. E ele fica fascinado pela facilidade com que o dinheiro cria as coisas, extrai as coisas na vida dele.
Tomara que você tenha bastante dinheiro, mas não fique fascinado, não seja ele o teu Deus. Então o que acontece? A palavra caiu lá, mas o tipo de vida que a palavra pede para você ter agora é diferente. Você tem que abrir mão, tem que ser generoso. Tem que dar alguma coisa para um miserável. Se a pessoa é rica e ganha muito dinheiro, pega uma partezinha dessa e fala, eu vou dar isso aqui para gente miserável. Sai por aí, em vez de ir lá dar uma sopa aqui no dia seguinte, dá um dinheiro, ele vai comprar crack, dá. Você vai mexer o teu coração, não importa. Você está vendo uma mulher, uma mãe ali com 3 crianças, numa miséria, nem tomaram banho, dá um dinheiro para essa gente. Dá. Vocês estão entendendo? Quem é rico tem que ter uma partezinha para sair pela rua e ajudar os miseráveis. Não é dar para a igreja. É dar para alguém, fazer alguma coisa por alguém, gente. Eu tenho uma perturbação dentro de mim, desde animais até as pessoas. Quando eu vejo um animal ali perto de casa, abandona muito. Vejo aquele animal bonito, largado, gato, cachorro. Olha ali, o bicho está só o osso. Alguém comprou aquele cachorro, aquele gato pequenininho, vai lá, joga dentro da aliança, do lado da cerca, ele não pode sair, pega o carro e vai embora, abandona. Aí eu vejo ali passar gente, um frio desse, esses dias aí, eu estou lá, passo a mãe com o menininho com uma regata, um shortinho, um chinelinho havaiano ali, meu Deus, quente, meu Deus, como é que eu posso suportar ver uma criança numa miséria dessa e não poder fazer nada? Não é abrir uma creche, uma casa de recuperação, só quem tem dom para isso é que vai fazer. Mas é você ser tocado, ainda que você não faça nada assim, não dê nem tempo. É ser tocado pela necessidade de alguém, pela dor de alguém, pela miséria de alguém. A nossa carne não gosta disso que eu estou falando. Então ele diz assim, a semente caiu lá, a fascinação da riqueza, as coisas da vida. Se você perceber, a tua carne é extremamente maligna. Tem gente que não pode ter dinheiro, porque se tiver, se arrebenta, faz um monte de coisa errada. Sabia disso? Então às vezes Deus tem que manter ela com pouco para ela ficar disciplinada e ir no caminho. Porque se der, eu lembro, lá vou eu contar a história, senta que lá vem história, né? Na igreja que eu fazia parte, tinha um irmão que vinha, a gente fazia vigília, lá fazia tudo isso, toda vigília que vinha, eu era jovem, né, recém-casado, líder de mocidade, trabalhava bastante, fazia bastante coisa, e vinha um rapaz lá de Diadema, lá na estação Santa Cruz do metrô, onde era a igreja. Ele vinha e buscava Deus. Eu falava assim, esse rapaz, ele estava desempregado. Esse rapaz, esse vai para frente, ele vem buscar Deus, ora com a gente. Eu saía para evangelizar no metrô, dar folhetinho. Às vezes eu parava na estação. Pessoal, atenção, quando todo mundo olhava, eu começava a pregar o evangelho. Eu fazia essas loucuras. Eu trabalhava naquele Banespa em frente, sabe a Praça Antônio Prado, no centro da cidade? Eu trabalhava no Banespa, ali o prédio da Torre. Trabalhei ali uma vida inteira. E na hora do almoço eu abria a Bíblia em frente à praça para pregar. Olha como eu estava fanatizado. Você já fez isso? Eu saía de casa, eu dobrava 100 folhetos, entrava no metrô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tinha que distribuir 100 folhetos antes de chegar no serviço e chegar no horário. Vivia para isso, era a minha vida. Mas, voltando, e eu vi esse moço tinha tudo para ir para frente. Estava desempregado, vamos orar pelo emprego. Deus abençoa, sai diabo, que ele tem emprego. E jogava no chão, arrebata. Ele caía com a cabeça assim, lá, vai, abençoa, Senhor. Até que um dia ele apareceu, eu arrumei um emprego. E começou a arrumar um emprego bom. Se eu não me engano, foi alguém da própria igreja que deu para ele, porque ele estava lá, ajudou. Ele juntou um dinheiro, a primeira coisa que ele fez, comprou um carro e desapareceu da igreja. Falei, cara, quase que eu falo o nome dele aqui. Ele deve estar com 60, que nem eu daí para frente. Acho que nem sabe que eu existo mais. O cara ficou doido, toda aquela vontade de Deus, de procurar, de vir. Ele comprou um carro, ficou doido. Ele ia todo fim de semana para a praia. Ele morava em Diadema e já ficava mais fácil. Arrumou uma namorada, não podia nem trabalhar, porque a cabeça dele ainda não estava boa para aquele momento. Vocês estão entendendo? Então, a fascinação da riqueza. Tomara que você tenha muito dinheiro.
Mas o cuidado é que a fascinação da riqueza, ela sufoca a palavra. É o estado interior e a coisa fica infrutífera, não produz resultado. De 100%, 75% está perdido. Mas, finalmente, né? Para você entender porque Paulo está dizendo abrir porta à palavra. Vamos lá para o verso 8 do capítulo 13 de Mateus. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Vamos à explicação. A explicação está no verso de número 23. Mas o que foi semeado em boa terra, presta atenção, este que ouve a palavra e compreende. Ouve a palavra e compreende. Era uma terra boa, era uma terra boa. Quando a palavra do evangelho cai lá, ele ouve a palavra, acordou, compreende, abriu o entendimento. O estado interior dele estava preparado no ponto certo para quando a palavra caísse lá, ele compreendesse. Quem é esses que compreendem? São aqueles filhos chamados, predestinados à terra boa, que Deus conheceu e os predestinou antes da fundação do mundo. Não teve um dia que, quando a palavra veio, caiu em você, ele ouviu e compreendeu. Então, o que Paulo está, para nós finalizarmos uma palavra mais curtinha hoje? Volta lá em Colossenses, capítulo de número 3, para nós finalizarmos. E aqui demorei para chegar, né, no capítulo. Então Paulo fala assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós. Verso 3 do capítulo 4. A fim de falarmos do mistério de Cristo, para que Deus nos abra a porta à palavra, para falarmos do mistério de Cristo. O que Paulo tem em mente? Ele tem em mente a palavra chegar naqueles corações, naquelas pessoas que vão dar ouvidos, aquelas pessoas trabalhadas por Deus, que têm a sensibilidade e que mais cedo ou mais tarde eles vão despertar para o evangelho da graça de Deus. Você está entendendo? Um dia, você já passou por tanta coisa. Você que está aqui hoje é dia 4 de agosto de 2024. Olha para trás um pouquinho. Quantas coisas você passou em questão de fé, de obra, de pregação, de igreja, seja lá para onde você passou. Mas você era terra boa, aquilo foi, parecia que era, foi, mas não foi. Mas quando você ouviu, presta atenção, não precisou de música, não precisou de campanha de voto, não precisou você dar nada, não precisou fazer corrente de nada, 7 dias daquilo, 7 passos daquilo, não precisou nada disso. Bastou uma palavra. O dia que a palavra do evangelho chegou até você, caiu em você, o que aconteceu? E compreende. Era o que o teu espírito estava esperando todo aquele tempo anterior. Ele estava esperando. A terra boa estava ali esperando. O dia que caiu uma palavrinha, fez pum! Isso para mim é um milagre. Compreendi. Compreendeu assim, Agora está compreendendo mais. Caiu a terra, na terra boa. E é isso que Paulo está dizendo. Abra a porta, Senhor. Que esse mistério que eu estou pregando, isso que eu estou ensinando, caia no lugar certo, abra a porta, que essas pessoas, o fruto maduro que a gente sempre pede aqui, a terra boa, a coisa caia dentro dela, a coisa caia, a porta seja aberta e aquilo caia dentro dela. E qual foi o resultado dali de Mateus 13, que produziu a 100, a 60 e a 30 por uma só semente que caiu ali? Ela se reproduziu 30 vezes mais, se reproduziu 60 vezes mais,
se reproduziu 100 vezes mais. Qual é o nosso objetivo? Que aquilo que caiu dentro de nós. Essa reprodução aqui não é ganhar almas, essas coisas todas. É o que a semente se procriou, se reproduziu, o que a palavra produziu e cresceu dentro de você. 30 vezes, 60, 100%. A coisa foi crescendo, vai produzir o fruto, ela vai crescendo. Você pode ter começado com 30, mas vai chegar no 60, vai chegar no 100%. Porque você está ouvindo o Evangelho, a palavra está se revelando, se abrindo. Olha quantas coisas você passou, até o dia que a semente caiu, você era terra boa e ela produziu. Não foi maravilhoso? Tudo não se tornou novo? É como se você já tivesse isso dentro de você, mas não tinha sido despertado. É como se esse conhecimento estava dentro de você. Quando você ouviu, era assim que eu entendia. Era assim que estava dentro de mim. Aquilo foi, te desabrochou e te despertou às 30, 60 e a 100 por uma só semente que caiu ali dentro de você. Então, imagine o Paulo com a sabedoria e o conhecimento que ele teve. Ore por mim. Eu tenho um mistério revelado aqui dentro de mim. O Evangelho está dentro de mim, foi revelado. Que Deus abra a porta, a palavra, para que eu faça conhecido. Como é que ele vai fazer conhecido? Pregando, lançando a semente. Agora, quando a semente alcançar esse coração, a boa terra, ela vai produzir. É impossível ela não produzir. É impossível ter um demônio, uma macumba, seja lá o que for, que impeça essa semente de produzir. Não existe nenhuma força no universo, nenhum poder, nada que possa impedir ou ser mais forte e que impeça a semente de produzir. A 30, a 60 e o nosso alvo é a 100 por 1. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé e vamos fazer aquela breve oração. Vamos orar. Senhor, aqui está o nosso coração e nós queremos te adorar profundamente. Nós vivemos na tua presença, nos movemos e sabemos que o Senhor já fez tudo por nós. Mas agora queremos pedir que a produção da palavra, o que caiu dentro de nós, se multiplique a 30, a 60 e a 100 por 1, Senhor. E queremos pedir também a todos quantos receberão esta palavra no decorrer do dia e da semana e dos meses. Que a revelação, Senhor, venha sobre ela. E a produção do conhecimento da verdade venha a ser 30, e depois 60, e depois a 100 por 1, Senhor. Que a semente encontre a terra boa onde quer que ela esteja. E haja vida, e a vida em abundância. Assim, crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. Você diz amém. Vamos aplaudir.